Pois bem, pessoal, voltando aqui à nossa terceira parte da nossa aula, vamos falar da segurança pública, né, que também é tido como um instrumento para a manutenção do Estado democrático de direito, das instituições democráticas. É importante dizer que este assunto ele também é abordado em direito administrativo. Então aqui eu pretendo apresentar em poucas palavras, em poucos slides, o que é que pode o direito constitucional tratar desta matéria. Desculpem. O que é que podem tratar desta matéria. Então não se preocupem, vocês vão estudar de forma aprofundada a segurança pública, né, os componentes desse instrumento para a manutenção do Estado democrático de direito, né, da ordem, em direito administrativo. Então, o que é que diz a nossa Constituição? Né, no artigo 144, que a segurança pública ela é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através exclusivamente dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiro. Então aqui nós temos os órgãos que são responsáveis por manter a ordem pública, né, respeitando a vida e ao mesmo tempo defendendo o patrimônio. Então aqui não se faz referência a poderes paralelos, né, a milícias, né? Aqui veja que a Constituição ela diz quais são os órgãos exclusivos que podem promover, que são responsáveis pela segurança pública no nosso país. Então eu queria aqui destacar, né, acabei repetindo um slide, que a Constituição, né, federal, né, então o papel, só voltando aqui, pessoal, o papel de cada um desses órgãos, vocês vão aprofundar em direito administrativo, mas para a nossa disciplina aqui é só importante identificar quais são esses órgãos, né, que trabalham, que estão relacionados à nossa segurança pública. Então, observem que a nossa Constituição, no artigo 144, parágrafo 8º, né, possibilita que os municípios criem, mediante lei, né, as guardas municipais. Então, as guardas municipais, elas compõem também esse sistema de proteção, né, que a segurança pública nos garante, né, nos promove, as quais veja que o parágrafo 8º ele é expresso, ele não abre brecha, né? Qual é o papel da guarda municipal? É a proteção dos bens, dos serviços e das instalações, né, do município. Então a guarda municipal ele não pode ser confundida com o papel das polícias militares e muito menos, né, das polícias civis. Então ela é uma guarda patrimonial, né? Ela vai cuidar das praças, ela vai cuidar, né, da prefeitura, dos patrimônios municipais, né, os bens municipais. Então, apesar de ser tratado no capítulo de segurança pública, pessoal, preste atenção, as guardas municipais não são órgãos de segurança pública. Pode confundir porque ela está no artigo 144, mas, né, é unânime na doutrina, é unânime na jurisprudência que a guarda municipal não é órgão da segurança pública. Então as polícias militares e não a guarda municipal, que são os órgãos de segurança pública estaduais aos quais cabem atuar, né, enquanto polícia ostensiva, né, e a preservação da ordem pública, né? Então foi suscitado, né, pelo Partido Democratas, né, o partido do atual governador do estado de Goiás, do presidente da Câmara e do presidente do Senado, né, isso foi suscitado em 2003, mas foi decidido em 2018, se
as guardas municipais, para cumprir as suas funções, podem, na verdade, usar ou não armas de fogo. É uma questão bastante polêmica, porque há uma grande... é complexo porque há uma preparação, né? Quem é militar quem é policial militar, ou policial federal, ou policial civil, passa por uma robusta preparação, né? Que é muito diferente das guardas municipais. Então, o STF, aliás, uma liminar do Alexandre de Moraes, né, em caráter liminar, permitiu, né, que podem sim os guardas municipais, né, portar armas de fogo durante o horário de trabalho e o de folga, né? Isto porque houve uma suspensão, né, por conta do Estatuto do Desarmamento, da possibilidade, né, havia um limite por conta do Estatuto do Desarmamento para o uso de armas no trabalho ou na folga pelos guardas. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu esse entendimento, né, esse dispositivo, e passou, né, a autorizar, né, as guardas municipais a usarem esse instrumento, né? Para quê? Para que os guardas municipais vão usar? Para a proteção dos bens, dos bens e dos serviços das instalações, né, dos municípios. Eu vejo como muito polêmica essa medida, né? Então aqui, pessoal, voltando à garantia da lei e da ordem, para finalizarmos essa terceira parte da nossa aula. Conforme está previsto na Constituição, né, a garantia da lei e da ordem, ela é realizada exclusivamente por ordem do poder ela é realizada exclusivamente por ordem do presidente da República, por motivação ou não dos governadores ou dos demais presidentes dos poderes que compõem a nossa República Federativa do Brasil. Então, ela é um ato exclusivo do presidente da República. Aqui eu trago um dado oficial do Ministério da Defesa, que entre 2010 e 2011 foi usado, né, 29 vezes, né, quando houve, né, um esgotamento das forças tradicionais de segurança pública em graves situações de perturbação da ordem, né? Então houve uma greve de militares, policiais militares no Espírito Santo, né? Uma crise no sistema penitenciário, né, em alguns estados, se eu não me engano foi no Rio Grande do Norte, né? Então observem aqui que a garantia da lei e da ordem, ela está prevista, né, no artigo 142 em seu caput. Ela também está regulada na lei complementar número 97, né, e também no decreto 3897 de 2001. Então, as operações que podem ser chamadas também de GLO concedem provisoriamente, então é um caráter provisório, aos militares a faculdade de atuar com o poder de polícia até o restabelecimento, né, da normalidade. Então a GLO, ela foi usada, por exemplo, no complexo, na Cidade de Deus, né, e também no Complexo da Maré, né, diante da esgotabilidade, né, de atuação das Forças Armadas, das polícias militares do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que foi até tema da dissertação de mestrado da vereadora Marielle Franco. Essa dissertação está disponível na internet. Então, nessas ações, as Forças Armadas ela agem de forma episódica, em área restrita e por tempo limitado, né, com o objetivo de preservar a ordem pública, a integridade da população e garantir o funcionamento regular das instituições.
Foram feitas muitas denúncias sobre excessos cometidos por alguns integrantes das Forças Armadas em situações de intervenção. Então há relatos perversos, assim, tristes, né? Não são todos, né? A maioria das pessoas que trabalham no Exército, nas Forças Armadas, são pessoas muito sérias, mas as críticas que tem o Exército, ele não foi preparado para atuar como a Polícia Militar é preparada para atuar. Então, são pessoas geralmente muito jovens, né, que estão cumprindo o serviço militar obrigatório, que não passou pela preparação extremamente robusta que os militares, que os policiais militares passam, geralmente, levando em consideração que são pessoas normais, não são heróis, não são seres iluminados, e que por isso estão suscetíveis a cometerem erros, excessos. Por isso que é importante estas medidas de garantia da lei e da ordem ter um controle bastante sólido, né, bastante cirúrgico, né, quando ele é mobilizado. Então aqui, né, nós temos um slide repetido, né? Então eu trago aqui para vocês um exemplo, né, alguns exemplos de quando a garantia da lei e da ordem foi empregado. Então eu já falei aqui, né, operações de pacificação em diferentes comunidades do Rio de Janeiro. Também teve seu uso nos estados do Rio Grande do Norte e do Espírito Santo, né? Além disso, é importante citar o uso, né, das tropas, das Forças Armadas durante a Conferência das Nações Unidas para Desenvolvimento Sustentável, o Rio+20, em 2012, nas visitas do Papa Francisco em 2012 e em 2013, nos eventos esportivos como a Copa do Mundo 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Então aqui nós temos alguns exemplos em que a garantia da lei e da ordem foi aplicada no nosso país. E, por último, no próximo parte da nossa aula, na quarta parte da nossa aula, eu vou retornar aqui, né, ao pensamento de Carl Smith sobre estado de exceção. Nós temos uma aula, um curso muito sofisticado, então vocês merecem ter acesso de forma mais clara ao pensamento deste autor, já que nós falamos na aula passada sobre estado de defesa e estado de sítio, que é chamado de estado de exceção previsto na nossa Constituição.